essa prioridade se dá relacionamento com a China, que ela acaba sendo um problema maior do que uma oportunidade? Depende da atitude do governo, depende da disciplina que o governo impõe às atividades econômicas. Depende. Depende do que é feito, que não é simples, não vou dizer que seja simples adotar certas medidas. Mas é perfeitamente possível, assim como o presidente Lula, que também mudou na área do comércio exterior, quando ele determinou, por exemplo, que as plataformas da Petrobras fossem produzidas. Como agora, inclusive, o programa automobilístico exigiu novos índices de nacionalização. O que significa? Produzir mais dentro do país, ainda que por capital estrangeiro. Porque o capital estrangeiro... Os chineses estão comprando terra no Brasil. Os chineses estão comprando terra, vai haver uma regulamentação da venda de terras. Depende se ela é feita de forma conveniente ou não. Enfim, digamos, os partidos conservadores, etc., eles são partidos cosmopolitas. Eles não são partidos que partem do princípio que é importante desenvolver o Brasil e a população. Eles partem do princípio que o importante é o mundo, a economia mundial, a sociedade mundial. Não, naturalmente, né? Naturalmente, os Estados Unidos não. Nenhum país desenvolvido pensa assim, nem a Alemanha pensa assim, nem a França pensa assim. Eles pensam assim para fora. Eles nos dizem que nós devemos pensar assim, né? Nós devemos pensar na globalização, no fim das fronteiras, de que hoje em dia as empresas são mais fortes que os estados, e coisas desse tipo. O que é o nacionalismo hoje para o senhor, então, já que ele está no governo do PT, com o Lula para cá, resgatou um pouco mais interesse nacional, mas o que seria hoje, então, interesse nacional? Você que é difícil nesse não é difícil, não. O problema é que, digamos, é uma questão... Tem muitos aspectos, né? Então, a primeira obrigação do governo é gerar emprego, é contribuir para gerar emprego, porque a geração de emprego que ocorreu no governo Lula de forma extraordinária, comparando com os governos anteriores, né? E a primeira obrigação é criar condições para que haja emprego no Brasil, para todo emprego, digamos, digno, bem remunerado. Então, toda a política de salário mínimo, né? O aumento enorme que houve do salário mínimo que contribuiu para aumentar o mercado interno, né? O que permite que as empresas também aumentem sua produção, porque sem mercado não é possível isso, né? Então, você, para ter uma política voltada para os interesses do Brasil, hoje em dia eu penso da seguinte forma: o que é importante é a questão da geração de emprego e da qualificação do emprego e da dignidade do emprego. Quando você imagina que 50% mais ou menos da população brasileira não tem carteira assinada, significa não ter direito à aposentadoria, não tem direito a férias, não tem direito a salário mínimo, porque aquele empregado e aquele empregador não estão numa relação moderna de trabalho, estão numa relação antiga, que lembra muito a escravidão, né? Muito. Então, por exemplo, para lhe dizer o que pode se na área do emprego, é a questão da fiscalização das empresas, saber se empresas e qualquer pessoa que empregue qualquer pessoa de qualquer nível, não há por que não pagar salário. Então, essa é uma questão. Essa questão, naturalmente, para gerar emprego, é necessário que haja investimento, né? Que haja ampliação da capacidade produtiva. Para que haja ampliação da capacidade produtiva, é necessário garantir energia, que eu espero que a política de energia da presidenta Dilma venha garantir, né? E garantir energia significa construir as unidades de geração de energia, que, aliás, estão sendo feitas, Giral, Santo Antônio, Belo Monte, a enorme oposição a Belo Monte, a enorme oposição. Quer dizer, isso é, que é uma visão, vou dizer, equivocada, né? Que um grupo pequeno de brasileiros tenha a possibilidade de impedir a situação social e econômica de milhões de brasileiros. Não que eles não tenham seus direitos, não quero ser... Mas há um certo desequilíbrio. Há um certo desequilíbrio. Certo desequilíbrio nessa questão, porque é uma questão que, claro,
tem que garantir os interesses das populações ribeirinhas, dos indígenas, mas às vezes são populações muito pequenas em relação ao benefício que gera aquele investimento. Então é necessário ter programas sociais, etc. Mas imagina. Né? Enfim, tudo isso é necessário, é importante do ângulo social. Né? Então é preciso ter energia, né? E é preciso ter investimento. Né? Hoje em dia, o governo tem feito um esforço muito grande no sentido de criar estímulos para os investimentos, e os investimentos aparentemente não se realizam. Não a parte do Estado. O Estado é outro problema. Ambiental, Ministério Público, TCU e assim por diante, lei de 8666 e outras coisas desse tipo, né? Mas, porque se isso não ocorre, não há desenvolvimento. Isso está estreitamente vinculado ao capital estrangeiro. Porque o processo pelo qual uma empresa aumenta a capacidade dela, portanto, ela vai poder empregar um número maior de trabalhadores, vem em parte do crédito, naturalmente, que as empresas em geral não usam recursos, uma parte de recursos próprios, uma parte de crédito, mas também do capital que elas geram com a sua atividade. Né? O excedente, que se chama lucro. Né? Então, em princípio, né? As empresas nacionais, elas, em princípio, têm interesse em reinvestir o seu capital na ampliação das suas atividades no Brasil. As empresas multinacionais, estrangeiras, remetem os lucros para o exterior. Então, o esforço da sociedade toda, se você for pensar desse ano, é para gerar um excedente, para que esse excedente seja aplicado na expansão da sua capacidade produtiva, né? Para que gere mais empregos, condições mais dignas de trabalho, de alimentação, de saúde, né? E também gerar o excedente que permite a tributação, que permite os programas sociais. Né? Então, digamos, esse esforço da sociedade, dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores, né? São os trabalhadores que geram excedente. Vamos deixar isso claro, né? Vocês tirem as suas conclusões aí que quiserem, teóricas sobre isso, né? Mas são as pessoas que trabalham e que geram excedente. Esse excedente se transforma em tributação, que vai para o Estado, né? E lucro, que vai para os acionistas. Se os acionistas estão no exterior, é natural que eles queiram receber os lucros. Só que tem que... Isso reduz a capacidade em termos de investimentos. Naturalmente, isso é uma questão muito delicada. Mas no momento em que o Brasil é um país tão atraente para o capital estrangeiro, como a China foi e é, a China estabelece certas condições para o capital estrangeiro, de reinvestimento, de exportação, de equilíbrio externo das contas. Coisa que não temos. Temos medidas que nós não temos, ou temos em parte. Quando você cria a questão do IPI, por exemplo, a questão da redução do IPI é uma medida que visou aumentar os investimentos no Brasil. Mas é remessa de lucro. Mas mais tarde, a remessa em termos que... Aí a questão de ver os números, né? Aumentou muito, né? Aumentou muito. Por exemplo, o banco, por exemplo, o Santander, o lucro dele no Brasil é maior do que todo o lucro dele na Europa Ocidental. A Telefônica também. Telefônica ida, estamos reclamando. Por que reclamamos dos serviços telefônicos? Porque os lucros da Telefônica não são reinvestidos para melhorar as suas instalações. Ou não é? Não é verdade? Por que eu vou dizer outra coisa que não é muito dita? Disse muito que o Brasil não é competitivo, que a economia brasileira não é competitiva e tal, custo Brasil, etc. Muito bem, está ótimo, está muito bem. Quem é que está aqui produzindo? Não é competitivo porque não produz produtos com nível de preço e qualidade, digamos, automóveis, semelhantes ao que produz no mercado internacional. Mas quem são essas empresas? São empresas que conhecem a sua tecnologia. Por que o equipamento delas na Alemanha
que é competitivo, não é igual ao equipamento delas no Brasil, por decisões empresariais. E, naturalmente, não é competitivo. Não é por causa do custo da mão de obra, não. Porque o custo da mão de obra no Brasil é muito mais baixo do que na Europa, do que nos Estados Unidos. Muito mais baixo. Maximizar o lucro. E o que maximiza o lucro é evidente. O indivíduo só vem. Uma empresa só vem para o Brasil porque tem perspectivas de lucro maiores do que indo para um outro lugar, inclusive seu lugar de origem. Senão não viria, porque não faz sentido. Não faria sentido isso, né? Maximiza o lucro, porque, inclusive, pode usar um equipamento mais defasado tecnologicamente, porque não é obrigado a exportar, então, né? E paga uma mão de obra mais baixa. Isto aí é uma questão que eu saiba, não está sendo debatida. Está se debatendo a questão da competitividade por redução dos custos do trabalho, né? Redução dos direitos trabalhistas. Quando não é esse o problema da competitividade, não é esse. Geração de tecnologia, essas empresas já conhecem a tecnologia mais avançada. Esse ciclo vicioso já era denunciado pelo Eduardo Galeano e 71 às vezes abertas. Você está vendo? Então, isso tudo. Então, você tem uma oportunidade de ouro, que é o fato de como a crise lá, as oportunidades de investimento diminuem lá, os capitais vêm para o Brasil. A leitura do jornal Valor todo dia é isso. Todo dia, nova empresa estrangeira ampliando seus investimentos no Brasil. Então, é preciso avançar no processo de diversificação dos investimentos, de expansão das exportações, mas de um ângulo que reconheça, na minha opinião, a verdadeira situação das empresas no Brasil. Quem são essas empresas? A Fundação Perseu Abrão vai fazer agora, está fazendo um levantamento sobre... Tem uma parceria sobre os donos da riqueza no Brasil. Pois é, não, até... Na Venezuela tem livros lá, os donos da riqueza na Venezuela, no Chile, tem, até no Paraguai. No Brasil, pela primeira vez, eles fazem uma Pois é. Até conversei com o Márcio Posto sobre isso, que eles tinham dificuldade de obter os dados da Receita Federal. Eu acho, por exemplo, que a Lei de Acesso à Informação pode permitir esses dados. A Lei de Acesso à Informação deve servir para... Não apenas para saber os salários dos funcionários públicos, mas também para saber os dados relativos às empresas. Né? Eu acho que aí essa pesquisa casa-se com essa sua preocupação. Mas você vai verificar quem... Mas isso aí, vou fazer a pesquisa, é muito importante que seja feita, mas é algo patente. Você vai no seu supermercado, você irá ao supermercado Pão de Açúcar, que não é Pão de Açúcar, é cassino. Né? Você anda no seu automóvel, o seu automóvel é Ford, Fiat. Né? Você vai fazer a sua corrida matinal, você está usando Adidas ou Nike. Se bem que os Adidas fez aqui em Goiás. Os Adidas fez em Goiás. Não, é possível. Mas eu digo, digamos... Marcas, você vai tomar remédio, experimenta aí numa farmácia para ver quais são as marcas. Né? É verdade? Isso tem uma preocupação de cunho nacional, voltando aí, um projeto nacional. Não, pois é, então você tem que ter. Eu não estou dizendo que não haja isso. Agora, existe uma situação que não é nova, não, que ela se agravou desde o governo do presidente Collor, que foi o processo de desnacionalização da economia brasileira, que veio se agravando, né? Então, esse processo de desnacionalização levou, por exemplo, à redução dos índices de nacionalização que existia na indústria automobilística, por exemplo, né? A pretexto que os automóveis eram antigos e tudo, então que era preciso importar, né? O governo Lula reagiu no caso da indústria naval, mas... Da indústria naval reagiu, mas há outros setores, aliás, em todos os setores você... deve ter, por um lado, a obrigação de gerar empregos no Brasil e de integrar a cadeia produtiva, quer dizer, para frente, para trás, com a preocupação do presidente Lula que os recursos do pré-sal não fossem utilizados apenas para exportar petróleo, mas sim para criar uma indústria petroquímica no Brasil. Né? E assim os exemplos vão se sucedendo. Né? Então você tem mas tem uma questão que não é que seja nova, mas
E que ela tem impacto sobre a questão dos títulos da dívida pública e tudo, né? Enfim.